Com a equipe Versátil de Esportes, liderada pelo Versátil Luiz Antônio Costa, o futebol mineiro vira show. A melhor cobertura do Campeonato Mineiro. Módulos 1 e 2, Cruzeiro, Atlético, Patrocinense. É muita informação e emoção com aquele jeito que é só nosso na Rede Hoje. E Rádio Rainha da Paz 810 AM. Falou esporte, pensou emoção, pintou. Rede Hoje, Rádio Rainha da Paz. Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba. Qualidade na impressão, no acabamento e agora na pré-impressão com o CTP. Em Patrocínio, Gráfica Real. Patrocínio comemora 170 anos. Típica cidade mineira. O município é polo de turismo de negócios, onde se destacam a paisagem do Cerrado, as cachoeiras, o traçado de suas ruas e principalmente a hospitalidade de sua gente. Parabéns, Patrocínio. Uma homenagem. Lojas Maranata faz parte de nossa história. Em abril, calçados a partir de R$5 o par. Dona Irene Comida Caseira, self-service à vontade e entrega de marmitex em domicílio. Ótica Santa Luzia, a mais tradicional e completa em lentes, armações, óculos e semijoias. Maxtec Segurança, monitoramento empresarial e residencial, proteção 24 horas por dia. Astecom, segurança em contabilidade comercial, rural, imposto de renda e assessoria. Laticínios Shalom, uma indústria genuinamente nossa, produzindo com amor. Boa noite, pessoal. Estamos chegando com o nosso Hoje Magazine TV aqui pela TV Ouro Verde, canal 11 e também na redehoje.com.br. Vocês devem ter notado que a gente deu uma parada na série de reportagens sobre Copa do Mundo, mas nós vamos voltar dentro das próximas semanas. O Alexandre Costa está aqui, mais tarde nós teremos também o André Luiz para a gente falar sobre Patrocinense, a campanha do Campeonato Mineiro, tá? Vai se encerrar agora no próximo final de semana. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Alexandre, boa noite. Boa noite, Luiz, amigos que nos acompanham pela TV Ouro Verde e amigos que nos acompanham pela internet. A gente falar um pouquinho dessa campanha do Patrocinense que infelizmente não conseguiu almejar a tão sonhada classificação. Pois é, e nós vamos mostrar hoje também o jogo em que o Mamoré perdeu para o Araxá, e o Araxá, quem diria, hein, já está classificado. Antes do Mamoré, que era tido aí como garantida a vaga e não está mais, né? Vai brigar ainda por essa vaga. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre tudo isso aqui no Esporte Hoje TV. Só um momentinho, a gente já volta. Por que será que a Gazeta de Patrocínio é tão popular? Porque é porta-voz da comunidade. Tem credibilidade, tem qualidade na impressão, investe em projetos sociais, tem os melhores colunistas, mostra a verdade, porque é o único que circula 2 vezes na semana, porque é imparcial. Investe no esporte amador e na cultura regional. Tem mais vantagens para assinantes, porque quem anuncia vende. Ufa! Gazeta de Patrocínio, o jornal que todo mundo lê. No Espetinho do Braulio você se diverte. Toma uma cerveja gelada com os amigos. Conhece gente nova no ambiente descontraído, sem abrir mão do prazer de saborear variados tipos de espetos, feitos com qualidade para agradar todos os gostos. Venha ao Espetinho do Braulio, é diferente. Compre móveis de qualidade sem sair do orçamento. Em Patrocínio, as lojas Reon têm tudo em móveis e eletrodomésticos, com crediário próprio, facilitado e sem burocracia. E o melhor, seu móvel usado entra como parte do pagamento. Lojas Reon, distribuidor dos estofados Monteiro e dos colchões Ultraflex. Móveis novos, sua família merece esse presente. Lojas Reon. De volta aqui no Esporte Hoje TV pela TV Ouro Verde, canal 11 e também na redehoje.com.br. O Patrocinense joga sábado contra o Funorte em Patrocínio, fechando a sua participação no Campeonato Mineiro deste ano. Nós conversamos com os 2 zagueiros titulares, o Rafael Andrade e o Levi, e eles falam na próxima semana, aqui nesse programa, sobre a campanha, o que aconteceu. O próprio Rafael disse que nunca aconteceu de ter sido desclassificado numa primeira fase. Está todo mundo muito sentido. E o Alexandre, que cobre o dia a dia, né, trouxe já entrevistas aqui no rádio, no Esporte Hoje Rádio, na Rádio Hoje e na Rádio Rainha da Paz.
tem sentido também esse drama lá no Patrocinense, porque realmente ficou todo mundo muito chateado com isso, né, Alexandre? Ficou sim, né, Luiz? Eu acho que a estrutura do time, quando foi montado, realmente foi para classificação. E o time começou, né, 2 partidas, 2 vitórias, depois um empate, que não era mau resultado. Então o time dava toda a pinta de que poderia se classificar para a segunda fase. Mas aconteceu que realmente ele se previa, né, a ausência de alguns jogadores chave, né, nessa equipe, que a gente falava principalmente do meio campo e do ataque, mas eu conversava com o técnico Sandro Gaúcho, com o preparador Geraldo, né, com o auxiliar Geraldo, com o preparador físico Paulo Moraes. Quando se montou a equipe, Luiz, eles pensavam realmente que o Robson Goiano e o Vanvan seriam boas referências para poder ajudar o Patrocinense a subir. Não aconteceu, e é caso que realmente acontece no futebol. O Robson Goiano, ele foi indicado por um treinador que já tinha trabalhado com ele, e ele era o camisa 10 desse time no Campeonato Paulista. E tanto que quando da contratação dele, ele era um dos maiores salários do elenco do Patrocinense, ele veio para ser aquele camisa 10 que foi o Djalma em 2011. Djalma que foi tão sonhado pelo Patrocinense e tudo, mas realmente ele estava muito bem no Santo André, não tinha como trazer o Djalma. Então a diretoria apostou nesse camisa 10, acabou não dando certo, né? Tem muita coisa que pode estar relacionada a isso, que acontece realmente fase no futebol, que a gente entende, e acabou não encaixando o meio campo do Patrocinense e o ataque também não. Acabou perdendo o Sinésio, depois o Thiago Emílio sofreu contusão, o Luiz Gaúcho sofreu contusão também, então o técnico Sandro Gaúcho sofreu muito para armar a equipe. Então quando ele montou, ele trouxe aí o Cristiano, que era um goleiraço, trouxe o Irã, pensando naquele Irã de 2010, né? O João Lucas Irã, da mesma forma. Acabou não repetindo, né, aquela boa fase. Apesar de ser bom jogador, não teve aquela sequência que ele teve em 2010. A zaga, que eu acho que foi o grande destaque do Patrocinense, que vale ressaltar, até falava com o Rafael depois do jogo, sobre essa questão que apareceu o Rafael aqui para o interior de Minas, que a gente não conhecia, nem o Rafael nem o Levi. A gente falou com ele sobre isso também, e estará no próximo programa esse assunto. São jogadores realmente diferenciados, tanto o Levi quanto o Rafael, ótimos zagueiros, o meio campo do Patrocinense com o Mica mais uma vez, o Cezinha muito regular, né? O Jackson, que apareceu no início, depois foi substituído pelo Thiago Lima, que eu acho que acabou jogando um pouquinho fora da sua posição, para depois voltar a jogar na sua posição e jogar bem. Então acabou faltando isso mesmo. O Sóstenes, eu acho que ele tinha fôlego para jogar 45 minutos, 60 minutos em alto rendimento, que era bom jogador também, que foi bom jogador. Então vamos ver o que a gente espera aí dessa partida contra o time do Funorte. Eu acredito que o técnico Sandro Gaúcho vai dar uma mesclada nesse time aí, para poder ver outras peças atuando também. O Patrocinense então pensou nisso e acabou não dando certo. Quando montou o time, a gente, desde a primeira rodada, a gente já tinha alertado que o ponto fraco do Patrocinense era a parte criativa, as chegadas pelos lados e principalmente no comando do ataque também. Vamos ver então os melhores momentos do jogo de Patrocinense e o RT em Patos de Minas. Patrocinense, e tem uma coisa interessante, né? Todo jogo esse ano, vocês podem ver os melhores momentos que a gente apresenta aqui na televisão, na TV Ouro Verde, ou lá na Rede Hoje. Você pode conferir no nosso portal, né, no nosso canal no YouTube. É que todo jogo esse ano o Patrocinense começou com um jogador chegando na cara do gol, fazendo uma boa jogada. Contra o Mamoré foi assim, 0-0. O Thiago Emílio deu uma cacetada, o goleiro mandou para fora. Nesse jogo vocês vão ver agora, o Tete finta metade da zaga com um drible, metade da zaga da URT, né, e não teve como chutar, não sei se não tinha ângulo ou o que foi. Ele acabou rolando para o Sóstenes. E rolou para o Sóstenes. Então, era uma grande chance de sair com 1-0 no placar, e a torcida da URT já estava meio irritada, mesmo no começo do jogo. Uma torcida exigente. Vamos ver aí os melhores momentos. O primeiro tempo começou com a tentativa da Patrocinense, mas na sequência o RT chega com perigo na área adversária. Neste lance, a Patrocinense tenta de novo, mas a zaga da veterana tira. Aos 8 minutos, Robinho é derrubado na área e o juiz marca pênalti. Na cobrança, aos 10 minutos, Robinho abre o placar para o RT. Aos 15 minutos e meio, a URT tenta após cobrança de falta e quase marca. Aos 21h15, confusão.
Juiz expulsa jogador Ferreira da Patrocinense, que estava no banco de reservas. Neste lance, a Patrocinense reage e chega com perigo na área da URT. Aos 37 minutos, Nelito quase marca para a veterana. 10 minutos depois, encerrando o primeiro tempo, Robinho marca o segundo gol da URT. O segundo tempo começou com a tentativa de Giancarlo para a URT. Na sequência, a Patrocinense tenta na cobrança de falta. Aos 11h40, Sóstenes da Patrocinense é expulso. Apesar da perda do jogador, a equipe reage e Mica faz o gol da Patrocinense aos 23 minutos. Aos 32 minutos, a URT começa novas tentativas de gol. Na sequência, foi a vez da Patrocinense tentar, mas o goleiro França fez boa defesa. A Patrocinense continua insistindo. Após 42 minutos, Robinho promove mais alegria para a torcida organizada Poeira Azul e marca o terceiro gol da URT, que encerra o jogo bastante disputado com a vitória. Muito feliz, né? Graças a Deus pude fazer os 3 gols e ajudar a equipe. Mas acho que não tem nada a ganhar. Temos um jogo lá contra o Mamoré muito difícil. Jogo difícil, como no campeonato não tem jogo fácil. E graças a Deus aí conseguimos fazer um bom jogo aí, que nos deu a vitória aí e chances na última partida de brigar ainda pela classificação. É um jogo difícil, onde as duas equipes com chances, né, na competição, mas graças a Deus a nossa equipe foi feliz, né, buscamos o resultado do início ao fim, né, então acho que prevaleceu realmente o nosso empenho, nossa dedicação de buscar esse resultado positivo e graças a Deus nós fomos premiados, né, e agora é pensar já no próximo jogo, porque ainda há chance de classificação. O auxiliar técnico da Patrocinense falou sobre as dificuldades da equipe no Zama Maciel. Avaliação do jogo, né, que infelizmente no primeiro tempo nós não tivemos uma boa desenvoltura, né, fomos na verdade meio sonolento dentro da primeira parte. No segundo tempo nós, apesar, né, de ter sido prejudicado com o primeiro gol do RT, já que foi um pênalti inexistente, mas na segunda parte, né, voltamos de cabeça erguida, procuramos, né, trabalhar, dar a volta na situação, mas enfrentando uma equipe, né, dentro dos seus domínios que pôs dificuldade para nós, mas aí no fim tentamos um empate, tentamos até, se fosse possível, a virada, mas logo no contra-ataque a equipe do RT fez o 3-1 e também de merecimento conseguiu uma vitória boa em cima da gente. Aí o Geraldo lamentando então essa questão, né, a ausência do time na sequência do campeonato e agora sábado contra a equipe do FUNORTE no estádio Júlio Aguiar. Qual a programação, Alexandre? O time faz esse coletivo nessa quarta-feira, né? Deve estar finalizando agora esse coletivo. A você que nos acompanha na quinta, o time já se preparou, já está praticamente fechado para esse jogo de sábado e acredito que a dispensa deve acontecer após a partida. Né, a equipe que não deve disputar a Taça Minas. Nós vamos falar no próximo bloco sobre isso. Está praticamente fechada essa questão, que eu acho péssimo, horrível para uma equipe que quer realmente chegar à primeira divisão. Tem que se manter uma base, tem que fazer um trabalho a longo tempo, porque montar um elenco, como trouxe muita gente do norte do país, trouxe muita gente de São Paulo, de Brasília, de Minas, e quando chegam esses jogadores, até dá uma engrenada, né, Luiz, um conhecer a característica do outro, eu acho que acaba demorando. Pontos positivos, eu acho que realmente... Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, que aí depois que nós completamos esse bloco agora e a gente já fala a respeito disso então. Vamos para o intervalinho e a gente volta já já. Senão o bloco... Patrocínio está completando 170 anos. Sua arquitetura registra em harmonia o antigo e o moderno. Suas ruas, avenidas, praças e igrejas são registro de sua história e da evolução de sua gente. Parabéns, Patrocínio. Uma homenagem, Espaço VIP, Cabelo e Corpo, nova direção, atendimento diferenciado. Casa das Calças e Companhia, vestindo bem para vestir sempre. Regrafe, crescendo e contribuindo para o progresso de Patrocínio. Traíras Filé, o mais completo cardápio com peixe da região, receitas exclusivas. Distribuidora Dom Cabral, material médico hospitalar e laboratório de análises clínicas.
Com a equipe Versátil de Esportes, liderada pelo Versátil Luiz Antônio Costa, o futebol mineiro vira show. A melhor cobertura do Campeonato Mineiro. Módulos 1 e 2. Cruzeiro, Atlético, Patrocinense. É muita informação e emoção com aquele jeito que é só nosso na Rede Hoje. E Rádio Rainha da Paz 810 AM. Falou esporte, pensou emoção, pintou. Rede Hoje, Rádio Rainha da Paz. De volta aqui, né, no nosso Esporte Hoje TV pela TV Ouro Verde, Canal 11, eu interceptei o Alexandre aqui na linha de raciocínio, antes de fechar o bloco, né, porque a gente tinha que ir para o intervalo, mas o Alexandre falava dos pontos positivos que ele viu no time do Patrocinense esse ano. Quais foram? Eu acho que a chegada dessa dupla de zaga foi muito boa para o Patrocinense, né? Levi e Rafael Andrade, o retorno do Mica também, do Thiago Lima, o Cezinha fazendo um bom campeonato até a última partida. Eu acho que o Cezinha estava muito abatido. No jogo contra o RT, dava para se notar que o Cezinha ficou muito abatido com a desclassificação do time. E muitas vezes ele foi o único a ficar ali no campo para dar entrevista, para realmente receber as críticas como foram passadas ao final dos jogos. Então, acho que nesse jogo ele ficou meio retraído e que demonstra realmente, né, o amor de Cezinha pela camisa grená, pela cidade de Patrocínio. É um atleta que realmente tem que ser ressaltado. 3 anos, né? E eu acho que a chegada do Tete. O Tete seria a solução para o problema do Patrocinense se ele tivesse chegado no retorno. No início do retorno, o Patrocinense teria grandes chances de se classificar, porque ficou ali 2, 3 rodadas meio que titubeando para poder fazer os gols, para poder chegar no ataque, tanto que o Tete não jogou em Patrocínio. Ele jogou apenas 2 partidas em Patos de Minas. E ele vai fazer. Jogou bem as 2. E jogou muito bem. Ótimo jogador, um jogador para ser observado, para estar na lista para um próximo ano, se o Patrocinense for continuar aí a sua trajetória. Acho que esses são aí os principais pontos positivos. O retorno do Sandro, né, a cidade, essa nova comissão técnica também, que realmente fez um bom trabalho, mas a gente vai falar também depois do jogo contra o Funorte para a gente fazer uma avaliação total do trabalho aí e ver, né, Luiz, de onde partiram os erros, né, quais foram os acertos para um planejamento futuro do Patrocinense. Eu vejo o ponto negativo foi ter saído na primeira fase do campeonato, né? E acho que isso se deve primeiro ao trabalho, faltou um pouco de trabalho em relação às contratações, porque a gente viu que isso ia acontecer desde o jogo de Lusiânia. O Patrocinense tinha Jubert, tinha Jonathan, tinha Evandro, Maxwell contratados, Luiz. Contratados, praticamente fechados. O Mamoré entrou na briga. Foram 3 para o Mamoré e 1 para o Araxá. E o Araxá entrou com a questão do Evandro. Era realmente um quarteto muito bom para o time do Patrocinense. Então houve esse problema, a gente sabia que... O que aconteceu foi o seguinte, só para dar um parâmetro para o torcedor, o Funorte, que é o último colocado, está rebaixado, tem mais gols no campeonato do que o Patrocinense. Isso prova, Isso é um indicativo claro de que o ataque não funcionou. Do meio para frente faltou isso, a criação, e faltou a finalização. Tem um outro ponto também, Luiz, que eu acho que foi muito positivo, que foi a torcida Mancha Grená. Esse ano eles foram totalmente organizados, tivemos as carteirinhas, tivemos os ônibus fretados, o time buscou uma parceria com as equipes de fora, com as torcidas das equipes de fora, então tinha uma confraternização antes mesmo de entrar no estádio, então foi muito bom essa aproximação, porque a tradição é dentro de campo, né, a briga no bom sentido é dentro de campo, e fora do campo realmente nós só tivemos um problema em que não foi nem entre torcida e entre torcidas, foi entre a polícia e a torcida Mancha Grená, que eu acho que... Numa comemoração de gol. Então acho que é um ponto positivo também. Então o Patrocinense teve isso. Agora, o outro, eu digo assim, a parte do Patrocinense foi essa, quer dizer, ele tem culpa no cartório. Agora, a outra culpa no cartório é do Uberlândia, que achou que dava para classificar com as mãos nas costas, com os pés nas costas, e ficou do lado do Ipatinga, porque o Ipatinga realmente precisava de um calendário mais curto e tal, para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, e acabou fazendo o quê? Diminuiu o campeonato. Passou de 2 para 4, de 4 para 2, né? Hein? O Boa, no ano de 2010, no 2011,
ia disputar o módulo 2, disputou o Campeonato Mineiro normalmente classificando 4. Aí o Uberlândia achou que dava. Azar do time que está em 2 competições, ou sorte, porque é o que todo clube quer, ué. E aí o que aconteceu? O Uberlândia, na hora de aprovar o campeonato lá, e ficou todo mundo aqui do Alto Paranaíba pé da vida com a diretoria do Uberlândia, o Uberlândia aprovou isso e acabou tomando do próprio veneno. Por quê? Não conseguiu classificar, foi eliminado também como Patrocinense, faltando uma rodada para terminar a primeira fase. Então esses foram os problemas que eu acho que devem ser resolvidos o ano que vem na Federação Mineira de Futebol. E fica então esses exemplos. E o estádio Pedro Alves, que não dá mais, gente. Jogar no Júlio Aguiar, a gente conversou com eles, com os jogadores aqui, o próprio Sandro Gaúcho, o adversário vem para jogar no Júlio Aguiar, ele joga à vontade, porque ele fica lá atrás, deixa só 1 ou 2 para explorar um contra-ataque lá e pronto. Ele nem é pequeno demais em que o Patrocínio poderia explorar aí uma jogada como é em Nova Serrana, o tiro de meta vira um escanteio em Nova Serrana, e nem é grande demais em que o Patrocínio possa explorar o tamanho do campo. Então o Pedro Alves seria o ideal e está muito fácil de ser resolvido. Isso é um problema sério que tem que ser resolvido. E a prefeitura vai ter que resolver isso. E outra coisa, Luiz, eu acho que poder em federação. O Patrocínio tem que melhorar o poder A arbitragem esse ano foi um escândalo, né? O que aconteceu aqui em Patrocínio, o jogo contra o Araxá, aquele pênalti que foi marcado aqui, anulação do gol do Patrocinense contra o Mamoré. Lá em Patos de Minas, o pênalti a favor da URT. Então foram muitas coisas. Gol do Uberlândia, né? Uma jogada duvidosa em que o Ferreira finaliza e a bola pega no braço do jogador do Uberlândia. Não foi marcado. A dúvida poderia ter sido marcada. Não tem jeito, a arbitragem, o Patrocinense, eu vou te contar, esse ano dormiu de touca mesmo. Eu acho. Então a diretoria tem muita culpa no cartório também. E outra coisa, isso enervava muito o elenco também. O time já estava nervoso, tanto que o Ferreira tomou um cartão porque ele foi expulso do banco de reservas e ele saiu. Quando ele saiu, eu entrevistei no Zama Maciel e ele falava: realmente o futebol mineiro é muito estranho, porque foi uma jogada completamente normal, a jogada do pênalti contra a URT, que ali já foi um banho de água fria no Patrocinense, já tirou todo e qualquer poder de reação do time Grenal. Ok, Alexandre, agradeço a sua presença aqui, lembrando que agora é só esse restante semana de trabalho do Patrocinense, o jogo no sábado, e o time vai ser dispensado. Como eu disse antes, eu conversei com uma fonte da diretoria do Patrocinense, eles garantem que não vão, que o calendário de 2011 acaba em sábado, dia 14 de abril. Tem uma corrente da diretoria dizendo que deve disputar a Taça Minas, ainda não sabe, eu acho que seria interessante, mas aí esse outro diretor me disse o seguinte: essas viagens são muito longas, isso é verdade. O interesse da Taça Minas é só o campeão que tem alguma coisa ainda que é uma vaga na Copa do Brasil e mais nada. Então o Patrocinense tinha que fazer um time massa para ganhar o título ou então ficar correndo atrás aí gastando muito dinheiro, porque a federação não alivia. Então eu acho que o Patrocinense não vai disputar a Taça Minas, não. Eu acho que para o planejamento do ano que vem, então, já que não vai disputar, eu acho que o Patrocinense tinha a obrigação de chamar os jogadores que deram muito certo esse ano e já deixar isso amarrado com eles. Eu acho que a defesa inteira podia ser convocada. Defesa inteira, né? Esse meio campo que a gente tem, meio campo de volantes. Contando o meio campo, a defesa e o meio campo. Meio campo de volantes até os volantes. E o próprio Cezinha, que eu acho que é um nome que tem que estar sempre aí na lista de contratação do Patrocinense. E o camisa 10 para mim. E o centroavante. Então para mim, Luiz, eu acho que o camisa 10 realmente é o Djalma, um centroavante de qualidade. O Patrocinense tem que amarrar aí, com esses jogadores, uma contratação para o ano que vem, para ter uma base forte para quem sabe no ano que vem subir a primeira divisão. Legal, Alexandre, agradeço a sua presença aqui, só lembrando que o time treina esta semana e encerra o calendário então no sábado. Encerra o calendário e aí a gente vai ficar aí nos bastidores para saber o que vai acontecer com o Patrocinense. Ok, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho o André Luiz estará aqui conosco e nós vamos mostrar no próximo bloco os melhores momentos de Araxá 3, Mamoré 1, jogo que classificou o Araxá para a próxima fase. Patrocínio comemora 170 anos. Típica cidade mineira. O município é polo de turismo de negócios, onde se destacam a paisagem do Cerrado, as cachoeiras, o traçado de suas ruas e principalmente a hospitalidade de sua gente. Parabéns, Patrocínio. Uma homenagem. Lojas Maranata faz parte de nossa história. Em abril, calçados a partir de R$5 o par. Dona Irene Comida Caseira, self-service à vontade e entrega de marmitex em domicílio.
Ótica Santa Luzia, a mais tradicional e completa em lentes, armações, óculos e semijoias. Maxtec Segurança, monitoramento empresarial e residencial, proteção 24 horas por dia. Astecom, segurança em contabilidade comercial, rural, imposto de renda e assessoria. Laticínios Shalom, uma indústria genuinamente nossa, produzindo com amor. No Espetinho do Braulio, você se diverte. Toma uma cerveja gelada com os amigos. Conhece gente nova no ambiente descontraído, sem abrir mão do prazer de saborear variados tipos de espetos, feitos com qualidade para agradar todos os gostos. Venha ao Espetinho do Braulio, é diferente. Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba. Qualidade na impressão, no acabamento e agora na pré-impressão com o CTP. Em patrocínio, Gráfica Real. De volta aqui no Esporte Hoje TV, pela TV Ouro Verde, Canal 11 e na redehoje.com.br. Nós estamos agora com o André Luiz, que é o comentarista da Rede Hoje, para a gente falar dessa campanha do Patrocinense que se encerra no próximo sábado, né? Vocês já viram aí os melhores momentos de Patrocinense e o RT. Daqui a pouquinho vamos mostrar também os gols do jogo entre o Araxá e a equipe do Mamoré. Aliás, boa noite, André, tudo bem, né? Boa noite, Luiz, um abraço para você, pessoal de casa. Queria só avisar você que daqui a pouquinho, às 8 da noite, você que está ouvindo a gente na quarta-feira, que está assistindo a gente na quarta, às 8 da noite, nós estaremos com o Atlético Mineiro e Penarol, direto de Manaus, com os nossos companheiros da Rádio Difusora de Manaus. Né? Nós estaremos com os companheiros da Difusora de Manaus, Atlético e Penarol, e logo em seguida o Cruzeiro jogando na Copa do Brasil, o América com os companheiros da Inconfidência. André, enquanto a gente vai vendo aí os melhores momentos de Araxá e Mamoré, o Mamoré começou vencendo por 1-0 e o Araxá virou para 3-1, eu acho que dá para fazer uma boa reflexão com a campanha do Araxá para fazer uma comparação com a do Patrocinense, né? É uma comparação infeliz para o Patrocinense, porque não montou um bom elenco, qualificado, totalmente qualificado, que já era de se esperar, a gente viu já desde os primeiros jogos. O Patrocinense não teria muita sorte nesse campeonato. Começou bem, vencendo o Funorte, o que de certa maneira iludiu até o próprio torcedor do Patrocinense, ou alguns torcedores, porque já dava para ver que o Funorte seria uma equipe muito fraca, e depois até uma vitória contra a própria URT em casa, mas num jogo que os jogadores da URT tiveram problemas, uma indisposição e tal, então vários jogadores da URT não estavam nas melhores condições. E a URT até então, Luiz, também não estava bem no campeonato, depois se reforçou e melhorou. Então já dava para ver que o Patrocinense dificilmente iria brigar por aquela vaga. Depois daquela sequência, foram muitos empates. Enfim, o Patrocinense que apresentou uma defesa sólida, um meio-campo com uma boa marcação, mas a parte de criação, a parte de ataque... Do meio para frente? Do meio para frente, o Patrocinense realmente foi uma decepção nesse campeonato. Agora, a gente, com relação a esse jogo aí, o Mamoré e Araxá, todo mundo pensava que o Mamoré já estava classificado, né? E que o Araxá, na primeira fase do campeonato, por exemplo, o Araxá e o RT eram novos fora. E aí o Uberlândia foi sempre aquele tropeço, um aqui, outro ali. O Uberlândia, bem feito, ter ficado fora porque não quis a classificação de 4 na formatação do regulamento. Mas o Araxá conseguiu trazer jogadores de qualidade ao longo do campeonato e acabou se classificando primeiro que todos. E o Mamoré, que fez um timaço, corre o risco de ficar fora, se perder para o RT. Até estranhei, de certa maneira, a comemoração da URT, do Mamoré antecipada, parecendo que já estava classificado. E quando a gente observava a tabela na rodada anterior, não era bem assim. O Mamoré estava numa condição muito boa, mas faltavam 2 rodadas. O campeonato é muito curto, a primeira fase é muito curta, Luiz. Então, um jogo, uma rodada, 2 rodadas, uma modificação muito grande na tabela. Então, eu não entendi aquela do Mamoré. E o Araxá foi melhorando no decorrer da competição, a diretoria se movimentou, trouxe reforços a tempo, o time se classificou e é uma das que realmente vão brigar aí para um acesso ao módulo A do Campeonato Mineiro. Bom, agora nesse sábado, o Patrocinense joga contra a equipe do Funorte. Nós estaremos lá transmitindo, né, a partir de 3 horas da tarde. E tem um detalhe, né, André? O ataque do Funorte, que foi o time que não conseguiu a classificação, que está rebaixado, né, não conseguiu se manter no módulo 2, foi melhor que o do Patrocinense. É incrível isso. O Patrocinense só não está fora por causa da defesa. Acho que a diretoria demorou a se movimentar em busca de reforços, né? Tem também a questão do dinheiro, a gente sabe das dificuldades da diretoria, mas estava na cara que o ataque do Patrocinense era o grande calcanhar de Aquiles do técnico Santos Gaúcho, que o ataque iria decepcionar.
Então, se você contar o número de gols que foram feitos por atacantes, é um número muito pequeno. Eu me lembro do gol do Sinésio, agora o Tete que fez, mas que chegou depois, um reforço, no mais foram gols de zagueiro, do Cezinha, então, e 2 gols do Ferreira. Então, o ataque não funcionou. A verdade é que o meio campo e o ataque não funcionaram no Campeonato Mineiro e o resultado está aí. Agora, vai ser um jogo sem graça e tudo, mas a despedida do Patrocinense talvez até do ano, porque possivelmente o time não vai disputar a Taça Minas Gerais. É quase certo que o time não vai disputar a Taça Minas Gerais, que é uma pena, né? A falta de calendário. Ok, vamos fechando por aqui o nosso esporte hoje. Agradecemos a sua presença, André. É claro que nós estaremos de volta aqui com outros assuntos, o próprio Patrocinense, mas falando do esporte de patrocínio de maneira geral, falando de Cruzeiro, de Atlético, porque o nosso programa é para isso mesmo. Então, um abraço para você. Né? O Patrocinense vai parar no sábado, mas a gente não, vai continuar na frente aí na televisão, na TV Ouro Verde, Canal 11 e na Rede Hoje. Ok, Luiz, um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aí na sequência, né, dos programas, a gente que vai, como você disse, falar das coisas de patrocínio, de Minas Gerais, do Brasil, enfim. Grande abraço. Legal, um abraço para vocês, a gente volta na próxima semana, lembrando que hoje, se você está vendo a gente na quarta-feira, hoje tem Atlético e Penharol com os nossos companheiros da Difusora de Manaus, e na sequência com a turma da Inconfidência, o Cruzeiro e o América na Copa do Brasil, né? O Cruzeiro com Chapecó, o América com o Goiás e o Ipatinga com o Grêmio, né? Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro, valeu!